E para continuar Abril, Diga-me o seu nome e porque é que está aqui. Luísa Alves, estou aqui porque para mim o 25 de Abril foi uma mudança radical no nosso país. Pela democracia, pelo fascismo acabar, esperemos que tudo continue a correr como até agora. E do que é que se lembra desse dia do 25 de Abril? O 25 de Abril não estava cá, estava em Angola, mas pronto, vim depois a seguir ao 25 de Abril e para mim continuei sempre a lutar com as minhas ideias mais de esquerda. E que ideias é que são essas? Posso perguntar? São a liberdade, a democracia, como vemos aqui com a juventude comunista portuguesa, os direitos à educação, todos os nossos direitos que temos, esperemos que sejam consagrados ainda mais, com mais força. Obrigadíssimo. Como é que se chama e porque é que está aqui? Sou Eva Vieira e estou aqui para comemorar a liberdade e o que foi atingido no 25 de Abril. Temos de valores, acabámos com o fascismo, acabámos com a ditadura e conquistamos muitos direitos que tínhamos perdido. E posso perguntar-lhe também com quem é que veio a esta manifestação, para quem não está a ver? Sim, vim com as minhas filhas e vim com os amigos também. E como é que conta às suas filhas o que é o 25 de Abril ou o que é a importância do 25 de Abril? Como é que passa a memória desse 25 de Abril que por elas não foi nem vai ser vivido? Eu passo da mesma maneira que os meus pais passaram a mim, porque eu também não vivi o 25 de Abril. E, portanto, explico o que é que representa viver em liberdade e como é que atualmente temos liberdade de expressão, temos liberdade de exprimir a nossa opinião livremente, conquistamos direito nas mulheres, o direito ao trabalho, o direito à maternidade, a ter o trabalho condigno, o horário de trabalho, tudo isso eu explico que são direitos conquistados com o 25 de Abril, que não tínhamos antes, passámos a ter e pronto, e o que é viver em liberdade, é isso que eu explico. E o que é que acha que é preciso fazer? Ainda há alguma revolução que seja necessária fazer? Sim, cada vez mais estamos a perder soberania com a Europa, estamos a perder muitos dos valores conquistados no 25 de Abril, portanto acho que estamos a caminhar, a afastar-nos dos valores do 25 de Abril, não estamos ainda em ditadura, mas temos ainda muitas algemas, temos muita coisa que devíamos acabar em termos mesmo da Europa, não é? Dos juros, da dívida, tudo isso são coisas que deviam ser revistas. E não sendo revistas, devíamos sair da União Europeia ou do euro? Eu acho que não há uma resposta certa para isso, não há um sim ou um não único. Há que estudar, há que ver se de facto faz sentido ou não. Acho que não é um tabu, não se deve dizer não vamos sair porque é um perigo, nem devemos dizer de cabeça fria vamos já sair, não. Acho que é uma coisa a estudar e a avaliar e quais são os impactos. E sim, acho que devia ser avaliado. Muito obrigado. Como é que te chamas e porque é que estás aqui? Sou Eduardo Velosa, estou aqui porque de facto, mais do que relembrar a Abril, é preciso voltar a pensar o que é que foi colocado depois do 25 de Abril e que nos últimos anos tivemos de facto a perder as grandes conquistas do 25 de Abril e hoje é preciso retomá-las, por isso estou aqui. E estamos a retomá-las com o novo governo do PS, apoiado pelo Bloco de Esquerda, pelo PCP, pelos Verdes? Eu penso que não, longe disso, na verdade. Eu acho que de facto há alguma... podemos dizer muito genericamente que é um governo melhor que o anterior, não era difícil, mas de facto continuamos com uma austeridade encapotada. Se formos a ver os números, pelos impostos ao consumo há em vez de estar a taxar os salários, está-se a taxar o consumo. Hoje estamos a ser parabenizados pelo FMI e por todas as instituições que oficialmente nos tiveram a roubar nos últimos anos, por isso eu acho que era preciso mais. Era preciso, principalmente o Bloco e o PC, exigirem mais do Governo
e que não estão a fazê-lo, mas acho que era preciso investir mais em educação, na saúde, nas questões laborais, que quer dizer, hoje recebe-se muito menos e vive-se pior do que se vivia em 2008, no início da crise, por isso não acho que este governo esteja a superar isso, já teve mais do que tempo para fazer alterações que nos repusessem o que nos foi roubado e não o fizeram. Por isso acho que é preciso avançar muito mais do que o que se fez até agora. Algumas pessoas com quem nós já falámos hoje falaram-nos da ideia de que nesta União Europeia, ou em Portugal na União Europeia, isso não vai ser possível fazer, ou é muito difícil fazer. Tu achas que temos que sair da União Europeia ou do euro? Sim, eu acho que sim. Não porque seja um nacionalista, bem pelo contrário, mas de facto eu acho que hoje uma das grandes instituições que leva abaixo o internacionalismo dos povos europeus é a própria União Europeia, contraditoriamente. Por mais que se coloque como uma união dos povos, na verdade é uma união de banqueiros e dos governos da União Europeia, e que hoje tristemente vemos a direita, mais triste, a Le Pen e por aí fora, a combater a União Europeia à direita, e eu acho que é preciso uma esquerda que dê uma alternativa ao que é a União Europeia hoje, que de facto só nos trouxe austeridade, muros e por aí fora, e que de facto não dá resposta. Então eu acho que tem que ser a esquerda a dar essa resposta, a criar de facto uma outra União Europeia dos povos, dos trabalhadores europeus, que dê um salário mínimo europeu, que dê serviços públicos europeus ao nível da Europa, de uma de facto União Europeia, mas que não esteja ao serviço de pagar as dívidas, de salvar bancos, de salvar as grandes multinacionais, as grandes empresas da agricultura e por aí fora, mas sim que dê condições de vida à maior parte do povo europeu, que é quem trabalha e quem vive do seu trabalho, e isso de facto não temos visto. Por isso acho que é preciso criar novas alternativas a esta União Europeia, que esta já mostrou que não dá. E por mais que se tente renová-la, eu acho que isso não é possível, porque ela, desde os seus princípios, todos os seus tratados, são no sentido de salvar os bancos e não o povo europeu. Muito obrigado. É isso. Obrigadíssimo. Diga-me o seu nome e porque é que está aqui. Ashraf Abu Hijli. Estou aqui primeiro festejar o 25 de Abril, que é símbolo da liberdade, e solidário com a causa dos palestinos presos que estão em greve da fome desde 9 dias. E pode-nos explicar porque é que estão em greve de fome? Estão em greve de fome, nomeadamente pela liberdade. Liberdade e dignidade que está a ser violada pelos israelitas ocupantes os nossos territórios palestinianos. Brevemente, consegue-nos explicar o que é que se passa entre o conflito israelita e palestiniano? Para quem não sabe o que é que se está a passar? Para quem não sabe, resumidamente, porque isto é uma questão muito complicada, mas resumidamente, em duas palavras, um Estado foi criado a custo de outro povo e outro Estado. 8 milhões de refugiados, Estado formado desossos e sangue das crianças e violar todos os direitos humanos do povo que existia desde sempre. E qual é que acha que é a solução que deve existir de 2 Estados, por exemplo, como a maior parte dos mainstream media parecem ter comentadores dizer?
dois Estados é uma boa solução temporária, só que eu, como um cidadão palestiniano, não posso representar 8 milhões de refugiados que estão a viver miseravelmente nos países de vizinhos e espalhados pelo mundo. Eles têm direito de decidir se o Estado de Israel vai existir ou não, porque eles têm que voltar às casas deles e o país de origem deles, que ninguém pode responder por eles. Mas por mim, não. Só um Estado que é Palestina. Muito obrigado. Como é que se chama e porquê é que está aqui? Rui Tavra, estou aqui porque defendo o 25 de Abril, foi das maiores alegrias da minha vida, comparável talvez com o nascimento do meu filho. Viveu o 25 de Abril? Já trabalhava quando o 25 de Abril se deu e foi uma alegria sem fim. Só vivendo, é impossível por palavras relatar aquilo que se sentia. Toda aquela opressão, todo aquele regime cinzento, a censura, a prisão, as prisões, a repressão, a guerra colonial, os mortos, a troco de nada, uma guerra injusta, foi importantíssimo. E qual é que acha que foi o papel da guerra colonial e das lutas de libertação nacional para que o 25 de Abril se desse? Eu penso que foi determinante, porque isso influenciou muito movimentos capitães e muitos deles tomaram consciência da injustiça que Portugal estava a cometer perante aqueles povos de Angola, Moçambique, Guiné, mas também Cabo Verde, Timor, o povo português aqui na Madeira, nos Açores. O regime era implacável em todo lado. Era um regime muito opressivo. Hoje arrepio-me quando vejo alguns discursos de alguma simpatia perante ditadores sanguinários. Indivíduos como o Salazar têm as mãos cheias de sangue, porque a ditadura não foi como o nazismo, mas tem as mãos manchadas de sangue. Morreu muita gente perdeu empregos, muita gente perdeu famílias, num regime obsoleto. Para vocês, jovens que felizmente nunca viveram numa ditadura, é impossível perceberem isso, mas espero que o nosso testemunho vos alerte para nunca deixarem que um regime ditatorial estilo Marine Le Pen e a Frente Nacional possa governar um país. Costuma-se dizer, primeiro vêm os imigrantes, depois prenderam-se alguns vanguardistas, daqui a bocado prendem-me a mim, mas agora já é tarde demais. Nunca deixem, matem logo desde o princípio qualquer possibilidade da extrema-direita ter veleidades. Muito obrigado. Como é que se chama e porquê é que está aqui? Eu chamo-me Pedro Alves e quando foi o 25 de Abril tinha 14 anos. O 25 de Abril aos pouquinhos tem-se vindo a tornar uma data normalizada e muita gente come do 25 de Abril, que não tem nada a ver com o processo revolucionário que se iniciou após o golpe de Estado em 74.
Hoje é moda toda a gente ser democrata, mesmo as pessoas que espalham a guerra pelo mundo, é em nome dos direitos humanos e da democracia que se faz as maiores barbaridades sobre o mundo neste momento. E há ditadores bons, conforme têm as graças ou não do Ocidente. A Turquia, por exemplo, é uma ditadura boa, que a União Europeia paga para absorver parte dos refugiados, consequência das guerras e da destabilização criada no Médio Oriente. E, portanto, há muita hipocrisia também nesta data, como também não podia deixar de ser. Há pessoas que tiram o cravo do baú e trazem-no só neste dia. E, portanto, nós estamos aqui neste dia, mas estamos nas lutas todos os dias de solidariedade com os presos políticos e com os desgraçados povos por esse mundo fora, como os palestinianos, que continuam a ser mortos que nem moscas e que há uma passividade total da dita comunidade internacional. Está a segurar um cartaz, pode-me descrever para quem não está a ver o que é que ele diz? O cartaz é um cartaz, vem de acordo com o que eu estava a dizer, da hipocrisia dos direitos humanos, a hipocrisia daqueles que querem mais guerras e mais guerras para vender as bombas que têm e, portanto, falam em nome da paz, mas promovem a guerra todos os dias e, portanto, este é um cartaz contra essa hipocrisia internacional dos lobbies da guerra, é contra a NATO, contra a hipocrisia que fomenta as guerras fratricido-religiosas e os fanatismos religiosos e depois supostamente diz que os combate, quando quem promove os fundamentalismos, nomeadamente o islâmico, o cristão vem do outro lado, ou o budista virá do outro lado, mas quem promove o fundamentalismo, sabemos que são as monarquias dos petrodólares e não vemos os Estados Unidos a bombardear a Arábia Saudita, nem o Qatar, nem o Abu Dhabi, nem os Emirados Árabes Unidos, nem nada que se pareça. E, portanto, parece que a Coreia do Norte agora é a grande dor de cabeça, parece que é um Estado que anda todos os dias a bombardear todo o mundo e, portanto, isso é que é o grande inimigo do mundo, da liberdade em todo o mundo, tem que se bombardear a Coreia do Norte, porque lá é a causa de todos os demónios e de todos os males. Quando isso é uma mistificação, a Coreia do Norte está lá sossegadinho no seu cantinho, tem-se sucessivamente vindo a repetir isso, era o Saddam Hussein, agora é a Síria, tinha sido a Líbia, é sucessivamente uns atrás dos outros e a história está-se consecutivamente a repetir nesta caricatura de destruição de Estados organizados para voltá-los à idade da pedra lascada e, portanto, nós somos um coletivo que é o coletivo de sociedade como o Presos Políticos, o coletivo Mumia Abu Jamal e, portanto, aproveitamos todas as datas para, nomeadamente o 25 de Abril, para fazermos esta pedagogia. Para quem não faz ideia quem é o Mumia Abu Jamal, pode explicar quem ele é e porque é que está preso há mais de 30 anos? Há mais de 30 anos. O Mumia Abu Jamal era um jornalista que tem a cor de pele e as ideias erradas num país das liberdades, que é os Estados Unidos da América. Era um dirigente de um partido que existiu, que teve muita importância nos Estados Unidos da América contra o racismo, que era o Partido dos Panteras Negras. E foi montada uma trapaça e o homem foi preso e está preso e foi condenado sucessivamente a primeiro à pena de morte e depois à prisão perpétua, apesar de se ter provado em tribunal por várias vezes que tinha havido testemunhas falsas, testemunhas inventadas e, portanto, ele não é o caso único. Na América existem imensos prisioneiros políticos, como o Leonardo Petty é um chefe índio que se recusa a fazer uma figura de macaquinha enjaulado, que é a figura que algumas pessoas gostam de fazer sobre os naturais da América, ou seja, aqueles que nós chamávamos peles vermelhas. E portanto, também é uma das nossas bandeiras para desmascarar esta hipocrisia dos falsos direitos humanos. Era só isso. Muito obrigado. Somos mulheres e não mercadoria. É nossa luta. É todo dia. Somos mulheres e não mercadoria. É nossa luta. É todo dia. Somos mulheres e não mercadoria. Diz-me como é que tu chamas e descreve-nos o que é que estamos a ver aqui ao lado. Eu sou o Miguel e estamos na marcha do 25 de Abril a comemorar os 43 anos da Revolução dos Escravos. E porquê é que tu estás aqui? Porque acho que o 25 de Abril é a data mais importante para a história, pelo menos moderna, nos últimos 100 anos de Portugal, porque foi aquele dia que mudou para sempre as vidas dos portugueses, que mudaram de uma ditadura completamente sufocante, sem qualquer espaço para falar, para poderem ser quem são, para uma democracia representativa, que apesar de não ser a perfeita, ainda assim consegue abranger o máximo de pessoas possível e por isso acho que é muito importante o dia. E o que é que seria a perfeita? A perfeita, bem, eu ainda não sei muito bem, mas
para mim seria não tanto os privados a estarem dentro, por exemplo, das faculdades, dos serviços que têm que ser públicos, como os transportes, a medicina, o ensino, etc. Ou seja, uma progressão para tudo ser mais público do que privado, sim. Aí isso seria uma democracia mais perfeita porque havia mais justiça para todos. Eu assumo que tu não tenhas vivido durante o 25 de Abril. Como é que ele te foi contado? Bem, para já pelo meu pai, porque ele, sendo do Partido Comunista, vive muito o 25 de Abril, mas durante uns anos eu não vivi muito, mas depois comecei, na minha adolescência, a partir dos 15, a perceber mais, a ter mais consciência política e a perceber, de facto, a importância do 25 de Abril. Portanto, foi na infância, na parte da pré-adolescência não, e depois voltei à adolescência com os meus amigos, com as pessoas com quem eu contactava, e foi sempre pela positiva, nunca pela negativa. Muito obrigado. Obrigado, Pedro. Quem és tu? Porquê é que estás aqui? Bem, eu sou a Maria João Pires, estou aqui porque de facto para mim é sempre um dia fundamental. Tenho idade suficiente para o ter vivido muito pequenina ainda, porque tinha 7 anos quando foi o 25 de Abril, mas é um dia que todos os anos me faz estremecer. Tenho uma espécie de ritual individual que curiosamente passei aos meus filhos. De manhã acordo com todas aquelas músicas que nós associamos ao período revolucionário, portanto é a banda sonora lá de casa, para criar ambiente para um dia que eu acho que deve ser sempre lembrado. É para mim o mais importante feriado português, é um dia em que se celebra uma data de coisas bonitas e boas que este país tem. E porquê que tu achas que hoje, mais de 40 anos depois, faz sentido celebrar o 25 de Abril? Olha, nem de propósito, eu esta manhã vi um trabalho vosso. Vi um trabalho vosso em que há um dos vossos convidados que, a propósito de temas coloniais, fala da transmissão do silêncio. Se calhar continua a fazer muito sentido falar deste dia até para quebrar essas transmissões de silêncio. Acho que é essencialmente... E quer dizer, é um dia... É o dia inaugural do regime, é dia de festa e acho que é... Como é que eu hei de dizer? É um dia que me faz tremer, que me arrepia, que me traz memórias e, portanto, é muito importante. E como é que tu achas que as gerações seguintes ao 25 de Abril relembram a Revolução e como é que a Revolução é contada? Aí depende muito de quem conta, não é? Depende muito de quem conta. Eu há muitos anos que deixo a avenida e o que eu acho uma certa piada é, por exemplo, ter visto aqui bebés que agora vêm sozinhos. Portanto, vieram em bebés, nos carrinhos, com os transportados pelos pais e agora vêm sozinhos a empenhar faixas e a tornar este dia também seu. Eu acho que este dia tem essa capacidade de ser tornado seu por pessoas que não o viveram, que não o sentiram. Obrigada. Odeio-vos. Quem és tu e porquê é que estás aqui? Eu sou a Belinha e estou aqui porque quero direitos para todos e documentos para todos. E tu achas que faz sentido este protesto, vocês estarem inseridos neste protesto do 25 de Abril e isso porquê? Liberdade significa para todos e neste momento não há liberdade para os nascidos em território nacional que ainda não têm a nacionalidade, não há para os nascidos em território nacional em que na mesma os pais continuam ilegais, que não podem circular, que não têm direito a acesso à saúde, que continuam a ter restringimentos e nem têm direito a uma residência sequer antes dos 3 anos de idade. Por isso a liberdade continua, tem que se fazer a luta. E qual é que é exatamente o processo de pedido de nacionalidade
de alguém que nasce cá, mas cujos pais são imigrantes? Aos 3 anos pode ter uma autorização de residência se estiver a frequentar o ensino escolar. Com sorte, aos 5 anos os pais vão ter a residência para poder pedir a nacionalidade e pagar 200 euros neste momento para poder ter. Se crescer aqui em território nacional sem nunca ter, aos 18 anos poderá optar por tê-lo, fazendo prova de que nunca saiu do país durante 10 anos. Então ainda está sem liberdade. Tem que se continuar a lutar. Obrigada. Nós somos todas filhas de imigrantes. Primeira, segunda, terceira, e não vamos ter maioria. É todo dia contra o fascismo e a homofobia. Bem, então é assim. Pode-me dizer o seu nome e porque é que está aqui? Eu sou Manuela Tavares, sou da direção da UMAR. E, portanto, nós podemos dizer que o 25 de Abril tem para nós um significado enorme, em especial para as mulheres da minha geração, que antes do 25 de Abril não podiam ousar sequer libertar a palavra, não conseguiam dizer aquilo que lhes ia na alma, não conseguiam reclamar pão para os filhos. Portanto, o 25 de Abril foi realmente a liberdade, esta liberdade de sair à rua e das mulheres pela primeira vez poderem falar numa assembleia, poderem reivindicar os seus direitos. E é por isso que todos os anos, no 25 de Abril, a UMAR sai à rua, porque a UMAR é fruto, precisamente, dessas mulheres que no 25 de Abril desencadearam todas essas lutas. E por isso nós sentimos particularmente este dia como um dia muito importante. E qual é que foi o papel da mulher na Revolução? As mulheres, diríamos que a nossa revolução foi uma revolução feita pelos militares de Abril. Mas a seguir à Revolução, as mulheres tomaram em si muitas das questões que não conseguiam reivindicar até à altura e começaram a reivindicar creches para os filhos, direito ao emprego, direito a salário igual para trabalho igual, direito a uma habitação digna. É lógico que o 25 de Abril não resolveu tudo, não é? Houve lutas que ficaram para trás, como por exemplo a questão da despenalização do aborto, que levou 30 anos em Portugal a ser resolvida, não é? E acho que as novas gerações, como a Joana, que é da direção da UMAR também, lhe pode dizer o que é que ainda nos falta, o que é que a gente ainda precisa de lutar. Joana, e tu podes nos dizer porque é que estás aqui e o que é que o 25 de Abril representa para ti? O 25 de Abril foi um grande corte, obviamente, com o Estado Novo e com a guerra colonial, portanto foi um passo gigante para o consolidar da nossa democracia. No entanto, a nossa luta é todo o dia e há sempre a igualdade, ainda não alcançamos totalmente, não é? A igualdade entre homens e mulheres, vemos que ainda há muita desigualdade de género, a desigualdade salarial, os números da violência doméstica e de género são gritantes em Portugal. Nós temos a UMAR tem Observatório de Mulheres Assassinadas, contabiliza dezenas de femicídios em Portugal à mão de maridos, ex-maridos e namorados e ex-namorados. Há muito ainda por fazer, apesar do avanço destes 43 anos do 25 de Abril de 64 ter sido muito grande. Os direitos, a igualdade toda ainda não foi alcançada e os direitos nunca estão garantidos. Por qualquer motivo, mesmo aqueles que foram alcançados muitas vezes com muito custo, podem voltar para trás. Então temos de estar sempre vigilantes e sempre na rua lutar pela liberdade e igualdade. Mas perante a lei, homens e mulheres são iguais em Portugal. O que é que tu achas que falta fazer e como é que isso pode ser feito? Se a nível de legislativo até há igualdade, faltam as práticas e as mentalidades, isso é o que custa mais. E até mesmo a formação dos próprios juízes, por exemplo. Há ainda muito por fazer isso, a nível das práticas e das mentalidades, do ensino, da formação dos jovens, continua muitas vezes estereotipada. Há muito ainda por fazer. E o que é que vocês na UMAR têm feito em relação a estas lutas que tu falavas? Eu não percebi. O que é que vocês na UMAR têm feito em relação a estas lutas? A UMAR tem uma atuação bastante abrangente. Grandes prioridades são a prevenção da violência de género nas escolas, junto aos jovens, que são as novas gerações. Portanto, essa é uma área primordial para a UMAR, este trabalho de prevenção.
com as gerações mais novas, a área da violência doméstica. Temos casas de abrigo e centros de atendimento para mulheres e crianças vítimas de violência doméstica. E temos depois também vários outros projetos. Tivemos contra o assédio sexual no local de trabalho, que também é um tema ainda um pouco tabu, pouco visibilizado e que afeta mais as mulheres. E a UMAR tem uma campanha que quer que a lei contra o assédio sexual entre no Código Penal, portanto haja uma mudança da lei. E estamos também nas lutas, obviamente, LGBT, dos direitos sexuais e reprodutivos. Sempre tivemos luta pela despenalização do aborto, pelo alargamento da PMA a todas as mulheres, na luta antirracista também, porque as mulheres são várias. Podem ser mulheres trans, mulheres imigrantes, mulheres lésbicas, mulheres bissexuais que sofrem duplas e triplas discriminações. E a UMAR tenta dar resposta e ser uma alternativa para todas estas mulheres. Muito obrigada. Quem és tu e porquê é que estás aqui? Eu chamo Rita Silva. Estou aqui porque faço parte deste país e estou também a celebrar a democracia e a liberdade e também a lutar com os bairros que estão a lutar por direitos que ainda hoje não têm e que por isso é uma democracia muito incompleta. Estamos aqui a lutar por direitos, direito à habitação, direito à eletricidade e direito à água dos bairros da periferia de Lisboa. Que bairros é que são esses e o que é que se passa lá para quem nem sequer ouviu falar do problema? Sim, aqui há neste momento uma espécie de uma aliança entre vários bairros. Temos o bairro da Jamaica no Seixal, o bairro 6 de Maio na Amadora e o bairro da Torre em Camarate, que recentemente escreveram uma carta aberta falando dos problemas que têm. E é uma carta que na verdade se pretende alargar a outros bairros que também têm estes problemas, que se vivem de uma forma muito invisível já na nossa sociedade. Então, por exemplo, no bairro da Torre as pessoas vivem sem condições nenhumas, extremamente precário, são casas de cartão, chapa e plástico e a eletricidade foi cortada desde o início de novembro, por isso as pessoas estão há 6, 7 meses sem eletricidade e metade do bairro está sem água há 5 anos. O bairro da Jamaica, onde vivem 215 famílias, está com o risco de ficar também às escuras, o que é um perigo enorme devido à forma como o bairro está organizado. É um bairro em altura, são prédios. E o bairro 6 de Maio que tem os despejos de pessoas que estão a ser atiradas para o meio da rua. Por isso achámos que era muito importante estar aqui hoje com alguns representantes dos bairros com uma faixa sobre isso que diz: em 2017, numa suposta democracia, estes direitos não existem para muita gente e por isso estamos aqui hoje. Obrigado. Obrigada. Como é que te chamas e porquê é que estás aqui? Ricardina Coteberte. Estou aqui porque eu moro no bairro da Torre e sou a presidente da Associação dos Moradores do Bairro da Torre e nós vivemos ainda numas barracas precárias, sem condições, chove muito lá dentro e pronto. Mas com tudo isso, pronto, é aquilo que nos resta, nós já vivíamos lá e estamos a manifestar agora por perdermos o direito de ter a energia elétrica já há 7 meses, que estamos à escuridão, sem direito à televisão, sem direito à notícia, sem direito a nada. Estamos isolados do mundo. Então nós viemos aqui hoje reivindicar, a perguntar o porquê e qual é o mundo estamos, em qual século estamos, que as pessoas que vivem, que trabalham, que descontam, fazem tudo para Portugal e vivem sem direito ao essencial. Porque nosso bairro ainda é formado num grupo que é 2 lados e nós só temos água num lado do bairro, outro lado do bairro não tem água canalizada, já estão há 5 anos sem água. Uma miséria. E estamos aqui, nosso objetivo aqui hoje é perguntar a Portugal, outra vez eu repito, como é possível acontecer tipos de coisas desses. Estamos a pedir direito a uma casa condigna, direito a uma habitação, direito à água, direito à luz, tudo que nós pudéssemos pagar consoante o nosso rendimento. Eu acredito que vivam
crianças, adultos, idosos também no bairro da Torre. Quantas famílias é que lá vivem hoje em dia sem eletricidade? Nós somos 200 e tal famílias, sim, 200 e tal famílias, mas com a maioria crianças, de 0 a 13 anos. Temos 77 crianças. Portanto, as nossas crianças já há 7 meses, nós passamos todo o inverno sem luz, não conseguimos aquecer nossa casa um dia, elas são casas escuras, que não têm janelas, não têm condições nenhuma, são escuras por fora e por dentro, dia e noite, e para ver qual é que é a situação que nós estamos a viver em Portugal. Eu estou em Portugal desde 98 e trabalhei, descontei, hoje tenho nacionalidade portuguesa. Eu acho que eu mereço, eu, mais os outros meus irmãos que moram no bairro da Torre, como o bairro da Jamaica, como o 6 de Maio, têm direito, nós temos direito, nós somos humanos. Portanto, eu pergunto, o nosso objetivo hoje é perguntar a Portugal qual é o direito, em que lado estamos, é do lado direito ou esquerdo, que a gente não percebe. Muito obrigado. Deixa passar! Eu sou jovem e o mundo vou mudar! Deixa passar! Deixa passar! Eu sou jovem e o mundo vou mudar! Deixa passar! Deixa passar! Quem és tu e porquê é que estás aqui? Ora bem, meu nome é Cátia Silva, sou do bairro 6 de Maio, na Amadora, e hoje estamos aqui para manifestar no Dia de Portugal, Dia da Democracia. Estamos aqui para mostrar a realidade de Portugal. Na verdade, vários direitos estão a ser pisados neste momento no bairro 6 de Maio, bairro da Jamaica, bairro Camarate, bairro da Torre. Temos bairros sem luz, sem água. No bairro 6 de Maio, no meu bairro, no meu caso, estamos em risco de ser despejados pela Câmara da Amadora, sem uma solução de realojamento. Várias famílias estão a ser deixadas sem teto, sem para onde ir. Casas demolidas, perdem os seus pertences, recorrem à violência policial, despejos de extrema violência. E neste caso a Câmara da Amadora não quer procurar uma solução para estas famílias, que são uma dezena delas, e neste momento estamos aqui para lutar e fazer-nos entender. E qual é que é o argumento da Câmara Municipal da Amadora para ir para a frente com os despejos? Quer dizer, querem acabar com o bairro, não sabemos por que razão, a todo o custo, não temos assim grande explicação da Câmara da Amadora. Não nos dão a entender o porquê, mas querem acabar a todo o custo com os bairros. Nós falámos com a Rita Silva do Habita sobre este problema e a verdade é que, pelo que o Habita diz, desde 1993 que este programa existe e muitas famílias ficaram de fora porque não estavam no bairro nessa altura. Quantas famílias é que hoje estão no bairro 6 de Maio? Por volta de 33 famílias. Eu sou uma delas, fui excluída do PER porque, pronto, fui para fora, fui estudar e voltei. Tenho uma filha de 4 anos. Foste excluída do PER porque foste para fora de Portugal e voltaste depois? Sim. Fui à Câmara da Amadora, expliquei o meu caso, eu própria disse que estive fora e que voltei. Esteve cá a minha irmã mais velha, disseram que houve um abandono de habitação, alguma coisa assim, e que eu perdi os direitos. Nessa altura eu era menor, como todas as famílias que estão a ver neste momento em Portugal, estão a emigrar para fora à procura de melhor vida. Os meus pais foram trabalhar e pronto, voltei quando atingi a maioridade, 23 anos. Voltei, fundei aqui a minha família e pronto, agora dizem que eu não tenho direito. Porque com que direito é que eu não tenho direito? Os meus pais construíram aquela casa, pagam os impostos, as finanças, esgotos, tudo, e dizem que não temos direito. Muito obrigado. Nada. Como é que se chama e porquê é que está aqui? Maria Alice, e estou aqui porque é necessário que o 25 de Abril regresse mais do que regressou nesta última ilusão que tivemos. O que é que quer dizer com ilusão? Porque realmente acho que com o PS estamos sempre muito cortados naquilo que podemos fazer e esperar. Acha que o Partido Socialista não é socialista? Acho, há muito tempo. E o que é que acha que mudança é que acha que deveria existir em Portugal? São tantas, mas também sei
Quer dizer, também sei que é difícil com a Europa e que é difícil também dizer não à Europa, porque não tenho a certeza do que é que o povo português, a maioria do povo português diria que queria se fizesse um referendo sobre isso. E o que é que diz? E o que é que diz? Eu o que digo é que era necessário deixarmos de pagar tanta dívida, como é que investir o dinheiro em Portugal e distribuir a riqueza em Portugal de uma outra forma, mas também sei que depois há os paraísos fiscais e que as empresas levam para lá o dinheiro todo e que nos arriscamos a fazerem o mesmo que fizeram numa Venezuela. Muito obrigado. E é complicado. Muito obrigado. Abril de novo, qual é a força do povo? 2 minutos. Quem és tu e porquê é que estás aqui? Ora bem, meu nome é Marta Loja Neves, sou dirigente do Partido Livre e estou aqui não só pelo 25 de Abril em Portugal e para festejar esta data que todos nós aqui festejamos todos os anos, mas também porque para mim isto hoje significa algo de muito especial, porque também sou francesa, portanto votei nas eleições francesas há 2 dias, vou voltar a votar daqui a menos de 2 semanas e portanto isto tem um simbolismo ainda mais forte, porque acho que Portugal poderia dar isso à União Europeia e à França neste momento, que é o seu 25 de Abril, emprestá-lo à França, emprestá-lo à Europa e fazermos um 25 de Abril para reformar a Europa, reforçando a ideia do projeto europeu. E daí nós termos, e acho que somos os únicos hoje, bandeiras da União Europeia também. E achas que a Europa precisa de um 25 de Abril de que género? A Europa precisa de um 25 de Abril renovador do projeto, com juventude, que é uma coisa que falta ao projeto europeu, falta-lhe uma reciclagem de pensamento, falta-lhe reciclagem de líderes e as eleições francesas são as primeiras, digamos, que podem contribuir ou para reforçar esse projeto, mudando aquilo que está por mudar, e há muita coisa por mudar, ou para o outro lado, que é o lado que eu não quero, que é acabar com o projeto europeu e fazer com que toda uma geração, que é a minha, que é a nossa, não tenha a possibilidade de viver no mundo contemporâneo e atual, tal como ele existe e com o qual nós temos que lidar. Mas achas que os resultados das eleições francesas te vieram dizer que afinal o populismo não é tão forte como se dizia na comunicação social em Portugal, por exemplo? Não, eu estou preocupada por uma razão, porque o populismo não é só de direita. O populismo também existe à esquerda e mais do que o populismo existe o nacionalismo de direita e o nacionalismo de esquerda que também existe em Portugal. Tenho visto muita gente desde domingo dizer que não vai votar na segunda volta. E portanto eu ainda estou mais preocupada do que estava no sábado passado, 24 horas antes das eleições, porque há muita gente que prefere optar pela soberania nacional, pelo esse nacionalismo primário e básico do que pelos valores democráticos e pelas liberdades civis. E independentemente de o candidato adversário da Le Pen, o Macron, não representar as minhas ideias no que respeita ao Estado Social, à economia, obviamente que eu prefiro 1000 vezes votar no Macron e sair à rua no dia seguinte para lutar contra as políticas dele, estando em democracia, do que ver uma Le Pen passar como se isto já não valesse absolutamente nada e fosse melhor nós sermos todos kamikazes de nós mesmos, não é? E há muito essa atitude hoje em dia, que também aconteceu nos Estados Unidos, que também aconteceu com o Brexit, e que não estamos... não temos de todo a garantia de que isso não possa vir a acontecer em França daqui a 15 dias. Portanto, não é porque a Le Pen não passou em primeiro que nós não nos devemos preocupar, porque há toda uma esquerda nacionalista que está convencida de que é melhor uma abstenção do que um voto a favor de um progressista, que é de direita, mas que é um progressista, e que está convencidíssima que é melhor ficar em casa e não exercer o seu direito de voto. Muito obrigado, Marta. Quem és tu e porquê é que estás aqui? Eu sou secretário-geral da Juventude Socialista, mas o que é importante não é o facto de eu estar aqui, é o facto da Juventude Socialista estar cá. Como desde há muitos anos, nós pretendemos é associar-nos às comemorações populares do 25 de Abril, e por isso estamos cá na Avenida. Nós falávamos há pouco com uma senhora que dizia que o Partido Socialista e este governo não eram socialistas. Concordas com isso? Não, não concordo. O Partido Socialista é, por definição, o partido do socialismo democrático e o partido da esquerda democrática em Portugal, da esquerda moderada. Portanto, as grandes transformações que foram feitas no nosso país à esquerda fizeram-se por ação do Partido Socialista e, portanto,
não acompanho essa perspectiva. O Partido Socialista é um partido de esquerda, necessariamente é um partido de esquerda moderada. 43 anos depois do 25 de Abril, o que é que tu achas que ainda falta fazer, se é que falta alguma coisa? Bom, há muita coisa que falta fazer para nós tornarmos a nossa democracia mais conseguida e para tornarmos o nosso país mais desenvolvido e mais realizado. Mas a mensagem que nós também quisemos trazer a esta marcha foi a de que é preciso também levar estes ideais à Europa, porque aquilo que temos é hoje um projeto europeu que eu acho que é importante e que nós achamos que é importante e que tem sido fundamental para que a Europa se tornasse neste espaço provavelmente no espaço de maior prosperidade da história da humanidade e em que as pessoas vivem melhor e que o povo pode viver melhor, mas ao mesmo tempo, e que foi capaz ao longo destas décadas de garantir paz. E isso é fundamental e por isso os méritos do projeto europeu não estão em causa. Agora aquilo que nos parece é que é importante nós levarmos alguns destes ideais à Europa para que a Europa seja mais próxima das pessoas, para que responda melhor às necessidades dos povos e que seja menos capturada, como muitas vezes parece estar, pelos interesses económicos e das grandes corporações, que na verdade não são aqueles que mais diretamente dizem respeito aos povos europeus. E o que é que a JTS, passando para Portugal, tem estado a propor nos últimos tempos que possam vir a ser aprovadas no Parlamento? Estou a falar, por exemplo, da legalização da cannabis, por exemplo. Sim, a JTS tem um histórico e vai mantendo essa orientação de ser uma estrutura bastante progressista. Nós tendemos a achar que somos mais progressistas que o Partido Socialista e, portanto, há algumas causas onde nós, que são até mais mediáticas, como é o caso da legalização das drogas leves, da regulamentação da prostituição. Nós fomos, por exemplo, das primeiras organizações políticas em Portugal a falar na desigualdade salarial que existe dentro das empresas e da necessidade de que os salários, que existe uma moralização dentro das empresas, do setor público e privado, dos salários que existem dentro das empresas, mas aquilo que fundamentalmente nos preocupa são as desigualdades que existem por toda a sociedade e, portanto, nós temos algumas propostas mais corretas na área da educação, na área do trabalho. Preocupa-nos também a forma como o mercado de trabalho hoje em dia funciona, não só em Portugal, mas um pouco por toda a Europa, e pelo facto de não garantir aos mais jovens as mesmas condições que necessariamente deviam ser garantidas para que possa ter um futuro mais próspero e mais realizado. Obrigadíssimo. Grândola Vila Morena, terra da fraternidade, o povo é quem mais ordena, dentro de ti a cidade, dentro de ti a cidade, o povo é quem mais ordena, terra da fraternidade, Grândola Vila Morena. Em cada esquina um amigo, em cada rosto igualdade, Grândola Vila Morena, terra da fraternidade, terra da fraternidade, Grândola Vila Morena. Em cada rosto igualdade, o povo é quem mais ordena. À sombra de uma azinheira que já não sabia a idade, jurei ter por companheira Grândola a tua vontade, Grândola a tua vontade, jurei ter por companheira à sombra de uma azinheira que
já não sabia a idade